Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 3. Já trouxe essa mensagem uma vez para a igreja, há um tempo atrás, mas tenho ouvido coisas. Então é sempre bom trazer à memória o ensinamento de Deus. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 3. Quem achar pode ficar em pé e reverenciar a palavra do Senhor. E dar um brado pentecostal, quem achou. Diz a Bíblia sobre o tropeço na palavra. Vamos ler até o versículo 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Para onde quer a vontade daquele que as governa, perdão. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza de besta, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa imortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Pode sentar, irmão, glorificando ao Senhor. Só até aqui. A epígrafe resume bem sobre o tropeço na palavra. Por que tropeço? Né? Porque mais à frente nós vamos ver que em hebraico é bem definido 3 tipos de pecado que a gente pode classificar em níveis. Né? Porque um pecado pode ser considerado um tropeço involuntário. A iniquidade, que a Bíblia traduz como iniquidade, já é algo que é a maldade voluntária, né? Uma coisa na mente, intencional. E o tropeço na palavra gera rebelião. Pastor, qual é o problema da rebelião? Irmãos, Provérbios, capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e 19. Diz a Bíblia: estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª sua alma abomina. Não vou ler as 6 não, tá? Na verdade vou ter que ler para a gente poder contar. Olhos altivos é a primeira. 6, o Senhor se aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Tá? Presta atenção na 7ª, tá? O que Deus te abomina? Primeiro, olhos altivos, Deus se aborrece. Segundo, língua mentirosa, Deus se aborrece. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente, Deus se aborrece. Assassinato, tá? Deus se aborrece. Coração que maquina pensamentos viciosos, Deus se aborrece. E pés que se apressam a correr para o mal, você querendo correr atrás de coisas erradas, Deus se aborrece. Testemunha falsa que profere mentiras, Deus se aborrece. E o que Deus abomina, irmão? E o que semeia contenda entre os irmãos,
fofoca. Ou seja, né, é abominável aos olhos do Senhor aquele que semeia contenda. Porque uma coisa, irmão, é você errar sem querer, é o pecado. Outra coisa é você errar intencionalmente, é a iniquidade. Mas pior de tudo é você trazer alguém para o teu erro. É a rebelião. E por isso que Deus abomina a rebelião. E aqui Tiago nos instrui que, no primeiro versículo do capítulo 3, avisando o seguinte: não sejam mestres, porque receberemos mais duro juízo. Então, ó, a gente está ensinando agora, mas entenda que a palavra corta primeiro no altar e depois nos irmãos. Então, receberá um duro juízo, um juízo maior, mais duro, aquele que ensina. Então não leve para o lado pessoal achando que é, né, chinelada na igreja, porque aqui nós somos cristãos maduros, não vivemos mais de leite, vivemos da palavra verdadeira. Então teremos maturidade espiritual para entender que Deus será mais rígido com quem ensina. Então não é uma repreensão, é uma exortação. Porque sim, chegou aos meus ouvidos que há fofoca na igreja. E olha que absurdo. Olha que absurdo. Pessoas que querem morar no céu, que querem herdar a promessa de vida eterna na glória, falando mal de outros irmãos pelas costas. Isso na minha mente é completamente inadmissível. E a Bíblia diz que é abominável aos olhos de Deus. E Tiago segue ensinando. Porque todos tropeçamos, versículo 2, em muitas coisas. Ele está assumindo, nós erramos, irmão, nós pecamos. É o tropeço involuntário. Todos, incluindo quem ensina, tropeça em muita coisa. E aí ele enfatiza aqui, que eu sublinho com força essa parte: se alguém não tropeça na palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Se você consegue segurar a sua língua, você tem capacidade de viver em santidade. E o contrário também é verdadeiro. Aquele que não consegue refrear a sua língua, não consegue viver em santidade. Então, um irmão que acha que uma fofoquinha aqui, uma conversinha aqui, um falatóriozinho aqui, está fazendo uma coisa que não tem problema e vai viver em santidade, está enganado, irmão. Versículo 3, ora, nós pomos freios nas bocas do cavalo para que nos obedeçam, conseguimos dirigir o seu corpo. Então aqui Tiago ele começa a dar dois exemplos, do cavalo e do barco. O cavalo ele usa rédea, né, na boca, tem aquele freio que fica preso aqui. E você direciona ele, todo o corpo do cavalo. O cavalo tem uma força fenomenal, muito maior do que a do ser humano. Né? Pode quebrar todos os ossos do nosso corpo, se ele, né, dá um coice, passar por cima, muito forte. E você com aquele freio preso aqui na boca, você dá um totozinho para o lado assim, quem já andou de cavalo, quem já cavalgou, sabe muito bem que você só puxa, ele já vai na direção que você quer. Da mesma maneira é um barco. Você pode usar o exemplo um barquinho, você pode usar o exemplo um cruzeiro grande, gigante, um navio cargueiro. O leme é algo muito pequeno, quase que 1% do tamanho da embarcação. E é o leme que fica embaixo do barco que dá a direção. Então o capitão, quando ele gira o volante lá, né, que direciona o leme dá aquela viradinha e pequenininho, irmão, ele controla aquele monstro para onde o capitão quer. Então o Tiago está dando um exemplo aqui, no versículo 3 e no versículo 4, que você consegue direcionar algo muito grande usando algo muito pequeno. Em versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Então, irmãos, nós usamos a língua para pregar o evangelho. Nós usamos a língua para abençoar os irmãos. Nós usamos a língua para orar, para adorar a Deus, para ter comunhão. Salmo 133:1 diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que
que os irmãos vivam em união, não em contenda. Então, a língua ela se gloria de grandes coisas, mas da mesma maneira, vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, se esse pequeno órgão, que se gloria de grandes coisas, causar um pequeno incêndio, ele se propaga em toda uma floresta. Então, o ser humano que ele entra em qualquer local, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja na rua, na padaria, no mercado, na lotérica, onde for, irmão, a fofoca ela começa, é um pequeno incêndio. E toca fogo na floresta inteira. Por isso é abominável aos olhos de Deus. A língua também é um fogo, versículo 6. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre todos os nossos membros. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. E aqui, do versículo 7 ao versículo 8, Tiago explica que toda a natureza, todos os seres viventes que foram criados, foram domados pelo ser humano, porque foi assim na criação que Deus determinou, né? Que Adão exerceria autoridade sobre todos os animais. Só que o versículo 8 diz: mas nenhum homem pode domar a língua. E por isso a gente tem que ter muito cuidado. É um mal que não se pode refrear, está cheio de pessoa, é mortal. E do versículo 9 ao versículo 12, Tiago explica que com essa língua que bendizemos a Deus, é com essa língua que você vai maldizer do irmão? De uma mesma boca procede bênção e maldição, versículo 10. Será que é possível? Porque pode um manancial, versículo 11, um rio pode dar água salgada e doce ao mesmo tempo? Ou pode ele mudar a água ao longo do curso da sua vida? Não. Pode uma árvore dar um fruto que não seja aquele qual ela nasceu? Uma figueira não dá azeitona? Versículo 12. E nem uma videira não produz figos. Então, elas não podem, da mesma fonte, não sai águas diferentes, frutos diferentes. Creio, irmão. É o que a palavra está dizendo, não sou eu que estou determinando. Se a fonte está saindo incêndio, se essa língua está proferindo contenda entre os irmãos, dessa língua não sai bênção. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito na Bíblia. Não é definição minha. Está na palavra do Senhor. Então a gente precisa agora, a partir de hoje, começar a pensar 2, 3, 4, 5 vezes, quantas forem necessárias, antes de falar besteira, principalmente na igreja, que é um ambiente onde os irmãos querem viver em união e querem morar na glória. Eu quero ter os irmãos vizinhos na glória. Eu quero sentar pelo rio de água viva, passear do lado do bosque que tem a árvore da vida, olhar para os irmãos e falar, e congregava comigo ali na igreja. E a gente viver a eternidade, irmão, juntos. Se a gente pensa nisso, como que é a contenda semeada entre os irmãos? E aí eu fui buscar, nessa definição em hebraico, né? Em hebraico, já falei para os irmãos, é a língua perfeita, é a língua como que Deus utilizou para ensinar a humanidade por associação. Então, em hebraico nós temos 3 palavras que definem pecado, e elas são classificadas por intensidade. Hatat, que é o pecado que seria, digamos, errar o alvo. Um erro não intencional. Errei. Dá um exemplo. Você está dirigindo, o cara te dá uma fechada, você dá uma freada, quase bate o carro, você vai soltar um palavrão, até solta às vezes, irmão, sem querer. Errou. Foi intencional? Pô, não foi sem querer. Na mesma hora você pede perdão a Deus e, né? Pecado. Hatat. É um erro não intencional. E aí a gente tem Avon. É esse nome mesmo, tá? Daquela empresa.
avon em hebraico é iniquidade, que é a distorção do que é certo, a distorção intencional daquilo que é certo. Então aí você começa a criar maldade dentro do ser humano. Por isso que tem essas escalas, esses níveis do pecado em si, traduzido, né, na Bíblia no Antigo Testamento. E aí por último tem o pechá, que é a rebelião consciente contra uma autoridade legítima. Também traduzido como transgressão. Ela não é um pecado comum. Agora eu vou explicar por quê. O pecado comum seria o errar não intencionalmente, ou a iniquidade, que é a distorção daquilo que é certo, mesmo que intencional. Esses dois, irmãos, são bem descritos na palavra como impedimento de bênçãos. Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, avon, fazem divisão entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados, ratat, encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Então, aquele erro sem querer e o erro intencional, eles tiram a tua bênção. Ué, mas cadê a transgressão? Cadê a rebelião? Cadê o pechá? Segura, tá, irmão? Tá de cinto de segurança aí na cadeira, porque é pesado. Sabe por que Deus abomina? Isaías 53, versículo 4 e 5. Quem conhece essa passagem sabe que ela é a profecia sobre a crucificação de Jesus. E aqui o versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pechá. Então toda vez que você vê um irmão tentando fofocar, agora você vai lembrar que essa pessoa está dando legalidade às feridas que Jesus sofreu na cruz. Isso é muito pesado, irmão. E se você não está vendo peso nisso, me desculpa, mas é muito forte. É a única explicação porque é abominável. Porque é algo que legitimiza o sofrimento, como é que foi? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui, nesse momento, não tem o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras foram sarados. Tem os dois piores. Começa com o pior, que é a rebelião, pechá. E aí complementa com a iniquidade, avon, que é aquele erro intencional. Então, esse pecado, a fofoca, a rebelião, a transgressão também, como é traduzida na Bíblia, ela é uma atitude de ruptura deliberada da aliança de Cristo. É uma atitude deliberada de ruptura sua ou da pessoa que está executando com a aliança que Cristo fez com a humanidade. Você está quase que fazendo uma traição consciente. Ainda mais agora, depois desse ensinamento. Então, nós sabemos, irmãos, que Deus é galardoador, mas Ele também é fogo consumidor. Mas o Senhor, Ele perdoa. E Ele perdoa os 3 tipos de pecado. Esses não são pecados que são imperdoáveis, ou pecados não é o tipo de pecado que não tem perdão, que é contra o Espírito Santo. Mas o profeta Miqueias, ele encerra o seu livro no capítulo 7, versículos 18 e 19, dizendo: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, avon, e que te esqueces da rebelião, pechá, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Torna a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, avon, e lançará todos os nossos pecados, ratat, nas profundezas do mar. Essa passagem fala do perdão para os 3 níveis de pecado. Então, quando um irmão
tentar exercer esse incêndio, seja onde for, irmão, igreja, trabalho, família, amigos, você na mesma hora fala, olha só, pede perdão a Deus, porque há perdão no que você está falando, mas não continue, porque é abominável aos olhos do Senhor. Então agora que nós sabemos, nós temos que colocar em prática. Parar com esse falatório de disse, me disse, de que foi, do que não foi, do que fez, do que não fez, e se preocupar mais com a salvação. Se preocupar mais em controlar a língua para controlar o corpo. Sem controlar a língua, você não vai controlar o corpo contra o pecado. Se preocupar em viver em santidade, em buscar a vida eterna na glória, em remissão dos pecados, em arrependimento, em mudança, para que a gente herde a promessa de Deus, a vida eterna na glória. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.